Você já se perguntou por que Deus, em sua infinita misericórdia, não perdoa Satanás e os anjos caídos? Em meio a tantas histórias de redenção, o que fez com que a queda de Satanás fosse irreversível? Por que o mal que ele causou não pôde ser perdoado? Fique comigo até o final para entender essa complexa história de poder, orgulho e condenação. E se você ainda não se inscreveu, deixe seu like e ative as notificações para acompanhar todos os nossos vídeos semanais sobre histórias bíblicas que revelam os maiores mistérios do universo. O pecado de Satanás não começou com um simples ato de desobediência. Ele foi um dos anjos mais poderosos, talvez o mais belo e o mais sábio de todos. Mas o orgulho tomou conta de seu coração. Ele não aceitou sua posição dada por Deus e desejou ser igual ao próprio Criador. Isaías 14:14 revela o âmago de sua transgressão. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de igualdade com Deus não foi apenas um pecado, mas uma revolta contra a própria ordem divina. O céu, que era o reino de harmonia e perfeição, foi abalado pela primeira vez pela semente da vaidade. A rebelião de Satanás não aconteceu de forma silenciosa. Ela desencadeou uma verdadeira guerra no céu. Apocalipse 12, 7-9 descreve essa batalha de forma vívida. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Satanás, juntamente com uma terceira parte dos anjos, foi derrotado por Miguel, o arcanjo. A derrota foi humilhante e a expulsão do céu foi definitiva. A guerra não era apenas física, mas espiritual, e o resultado foi irrevogável. Satanás e seus seguidores perderam para sempre o seu lugar na presença de Deus. Após a derrota, Satanás não foi simplesmente banido, ele foi condenado. E essa condenação é o que torna seu perdão impossível. O que é crucial entender aqui é que Satanás não apenas desobedeceu a Deus, ele desafiou diretamente a autoridade divina e a ordem cósmica estabelecida. Em Hebreus 10, 26-27, a Bíblia nos ensina que, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. Satanás, ao desafiar Deus em sua própria soberania, tornou-se um ser que rejeitou de maneira irreversível a possibilidade de arrependimento. O pecado contra o Espírito Santo, que é descrito como imperdoável, pode ser entendido neste contexto. A gravidade da sua transgressão é tamanha que o perdão, por mais que Deus o oferecesse, não seria aceito, pois Satanás não se arrepende. Após a sua expulsão do céu, Satanás não desistiu. Ele continua sua batalha contra Deus e contra a humanidade. Porém, a Bíblia já nos revela seu destino final. Em Mateus 25:41, Jesus declara: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O destino de Satanás e dos anjos caídos não é apenas uma punição momentânea, mas uma condenação eterna. Eles serão lançados no lago de fogo, onde experimentarão a separação eterna de Deus. Este castigo não é uma reação impulsiva de Deus, mas uma consequência da escolha consciente de Satanás de rejeitar a misericórdia divina. O livre-arbítrio foi um presente precioso que Deus deu aos anjos e aos seres humanos. No entanto, foi através dessa liberdade que Satanás escolheu se rebelar. Deus, em sua infinita sabedoria, não criou criaturas programadas para obedecer cegamente, mas seres capazes de tomar decisões. Satanás teve a chance de permanecer fiel, mas escolheu, com plena consciência, virar as costas para Deus.
Em Ezequiel 28:15, vemos como o próprio Deus afirma que todo o teu caminho foi desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. A queda de Satanás não foi um erro acidental, mas uma decisão deliberada, uma escolha que ele fez com conhecimento do que estava em jogo. Esse ato de rebeldia foi um passo decisivo para sua queda irreversível. Deus, em sua natureza, é misericordioso, mas ele também é justo. A misericórdia de Deus não pode ser confundida com permissividade. Quando Satanás desafiou o Criador, ele não apenas violou a ordem celestial, mas provocou um mal que se espalharia para sempre no coração de todas as criaturas. A justiça de Deus exige que o mal seja punido, e o perdão não pode ser estendido a quem deliberadamente escolhe rejeitar a graça divina. Em Romanos 6:23, aprendemos que o salário do pecado é a morte, e isso se aplica tanto aos humanos quanto aos anjos. A morte espiritual de Satanás e seus seguidores não é apenas uma consequência da desobediência, mas a resposta justa à sua recusa em se arrepender. Satanás não apenas se rebelou uma vez, mas ele continuou a resistir a qualquer possibilidade de arrependimento. Durante sua queda, não houve um momento em que ele se prostrou diante de Deus, buscando perdão. Ao contrário, ele alimentou seu orgulho e seu coração se endureceu cada vez mais. Em 2 Pedro 2:4 é dito: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a abismos de trevas para serem reservados para o juízo. A rejeição de Satanás ao arrependimento não foi algo súbito, mas uma decisão contínua e consciente de afastar-se da graça de Deus. Sua vontade de ser igual a Deus e seu desprezo pela autoridade divina tornaram qualquer arrependimento impossível. A rebelião de Satanás não foi algo isolado, mas teve profundas repercussões para toda a criação. Quando Satanás foi expulso do céu, ele não permaneceu passivo. Em Gênesis 3, vemos como ele seduziu Eva e, através do pecado, trouxe o mal e a morte ao mundo. Desde então, o mal se espalhou e a humanidade vive sob a influência da rebeldia celestial. Satanás tornou-se o príncipe deste mundo, João 12:31, governando as trevas, tentando levar todos os seres humanos à destruição. Seu desejo de destronar Deus e causar o sofrimento humano não foi apenas uma vingança pessoal, mas uma tentativa de contaminar a criação divina e corromper tudo o que é bom. Embora Satanás tenha sido derrotado e condenado, o impacto de sua rebelião ainda ressoa no mundo. Contudo, a história não termina com a vitória do mal. Em Apocalipse 20:10, a Bíblia nos revela que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Este é o destino final de Satanás e de todos os que o seguem. O juízo final trará justiça e os fiéis em Cristo serão redimidos. O mal será finalmente extinto e a vitória de Deus será completa. A grande lição da queda de Satanás é que, por mais que o mal pareça prevalecer por um tempo, o bem e a justiça de Deus triunfarão no final. Embora Satanás tenha sido derrotado, seu papel na história da redenção não é trivial. Ele se tornou o adversário que tentou impedir a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Desde o início da história humana, com a tentação no Jardim do Éden, até as tentativas de corromper o ministério de Cristo, Satanás agiu como um inimigo feroz contra o plano divino. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás ofereceu-lhe o domínio de todos os reinos do mundo, tentando subverter o propósito de Cristo. Mateus 4:8-10. Cada tentativa de Satanás falhou, pois Jesus resistiu, não sucumbindo à tentação. O mal pode ter seu papel na história,
Mas no final, Deus usará até mesmo os ataques de Satanás para cumprir sua vontade perfeita. Na cruz, a derrota de Satanás foi selada. A morte e ressurreição de Jesus Cristo não apenas garantiram a salvação da humanidade, mas também derrotaram o poder do mal. Colossenses 2,15 nos diz que, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Satanás, ao pensar que tinha vencido ao ver Jesus crucificado, na verdade, selou sua própria derrota. A cruz, que parecia ser um símbolo de derrota, na verdade se tornou o maior símbolo de vitória sobre o pecado e sobre Satanás. A redenção da humanidade foi conquistada e o poder de Satanás foi quebrado. Através da cruz, Cristo desmantelou a autoridade de Satanás sobre o ser humano. Após a ascensão de Jesus, Deus enviou o Espírito Santo para ser o consolador e guia dos cristãos. O Espírito Santo é o poder que nos dá força para resistir às tentações de Satanás e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Em João 14:26, Jesus promete: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." O Espírito Santo não é apenas um consolo, mas um poder vivo que habita em nós, capacitando-nos a viver como vencedores sobre o mal. O Espírito é a presença contínua de Deus conosco, nos ajudando a resistir a Satanás e a viver em santidade. A luta contra Satanás não é apenas uma batalha histórica, mas uma batalha cotidiana. Cada cristão enfrenta tentações, dificuldades e desafios impostos pelo inimigo. Mas a Bíblia nos ensina que devemos resistir firmemente. Em Tiago 4:7, somos instruídos: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Satanás pode tentar, mas ele não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. A perseverança na fé, a oração constante e a meditação nas Escrituras nos fortalecem para resistir ao mal. Não estamos sozinhos nesta luta, pois Deus nos capacita e a vitória já foi conquistada na cruz. Satanás já foi derrotado, mas ele ainda tenta enganar e distrair os fiéis. Nossa resposta é a fé constante em Cristo e na sua palavra. O destino final de Satanás já está traçado. Em Apocalipse 20:10, a Escritura declara: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre." O mal será extinto e a nova criação de Deus será estabelecida. Satanás, o grande acusador, será silenciado para sempre, e aqueles que permanecem fiéis a Deus viverão na paz eterna, sem a ameaça da corrupção. O juízo final será a consumação de tudo o que foi prometido por Deus, e a vitória de Cristo será completa. O mal, que causou tantas dores e sofrimento, será removido do universo, e um novo céu e uma nova terra surgirão, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. O plano final de Deus é a restauração de todas as coisas. Após o juízo, haverá um novo céu e uma nova terra, onde o mal não terá lugar. Apocalipse 21:4 nos dá um vislumbre desse futuro glorioso. "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Satanás e seus seguidores serão completamente removidos, e a criação será restaurada à sua perfeição original. Este será um mundo onde a presença de Deus será plenamente manifestada, e aqueles que permaneceram fiéis viverão na paz eterna. O fim de Satanás é apenas o início de um novo capítulo para aqueles que esperam no Senhor. Embora Satanás não tenha recebido o perdão, a humanidade tem acesso à graça divina.
Deus oferece o perdão aos que se arrependem sinceramente, porque Ele conhece nossas fraquezas e nos ama profundamente. Em 1 João 1,9 lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A diferença crucial entre nós e Satanás é o coração disposto a se arrepender. Enquanto Satanás rejeitou a graça, os seres humanos têm a oportunidade de recebê-la. O perdão é o maior presente de Deus e é uma demonstração de seu amor incondicional por aqueles que buscam sua presença. Jesus Cristo é o maior exemplo de como vencer o mal. Durante sua vida, ele enfrentou as tentações de Satanás e permaneceu sem pecado. Ele demonstrou que o poder do bem é infinitamente superior ao do mal. Quando foi traído, torturado e crucificado, Cristo não respondeu com ódio, mas com amor. Em Lucas 23:34, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o chamado para todos os seguidores de Cristo: vencer o mal com o bem. A vitória sobre Satanás e suas armadilhas está no amor e na obediência ao Pai. Jesus nos ensinou que, mesmo em meio às maiores adversidades, a fidelidade a Deus é a chave para a verdadeira vitória. A Bíblia nos adverte sobre a importância de estarmos vigilantes. Em 1 Pedro 5:8, somos alertados: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás ainda busca maneiras de enganar e destruir, mas os cristãos têm a armadura de Deus para se proteger. Efésios 6:11 nos encoraja a vestir toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A luta contra o mal é uma batalha espiritual que exige fé, oração e o uso das Escrituras como arma. A vigilância diária é essencial para resistir às tentações e permanecer firme na fé. Por mais feroz que a batalha pareça, a vitória já está garantida para aqueles que confiam em Deus. Em Romanos 16:20, Paulo nos assegura: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A promessa de Deus é certa e sua palavra é fiel. O futuro dos que seguem a Cristo é de vitória e alegria eterna. Satanás pode tentar enfraquecer nossa fé, mas ele não pode mudar o destino que Deus já traçou para os seus filhos. A promessa de um futuro glorioso com Deus é o que nos dá esperança para perseverar. A vitória não é apenas uma possibilidade, é uma certeza para os que permanecem firmes na fé. Ao refletirmos sobre a queda de Satanás e o destino final do mal, somos lembrados de que o objetivo final de Deus para a sua criação é a reconciliação e a paz eterna. Satanás, com todas as suas artimanhas, não pode deter o plano de Deus, e no fim, os fiéis experimentarão uma eternidade de paz, sem mais dor, sofrimento ou tentação. Em Apocalipse 21:3-4, a Bíblia descreve essa promessa: e eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A eternidade com Deus será um tempo de alegria completa, onde o mal será erradicado para sempre, e as bênçãos de Deus serão desfrutadas em sua plenitude. Em meio a tantas adversidades e tentações, a perseverança na fé é crucial. Deus nos chama para resistir, mesmo quando parece que o mal está prevalecendo. A queda de Satanás e o seu destino final nos lembram de que, por mais que o mal se manifeste em nossa vida, a vitória já foi conquistada na cruz. Em Hebreus 12:1, somos exortados:
Portanto, também nós, visto que temos à roda de nós tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A vida cristã não é fácil, mas a vitória final será a recompensa para aqueles que permanecem firmes, confiando nas promessas de Deus. A oração é uma das armas mais poderosas que Deus deu aos seus filhos. Ela não apenas nos fortalece, mas também nos mantém em sintonia com o Espírito Santo, nos capacitando a resistir às tentações do inimigo. Em Mateus 26:41, Jesus instrui: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos ajuda a manter a mente e o coração centrados em Deus, afastando-nos das ciladas de Satanás. A vigilância espiritual é uma prática contínua, pois o inimigo não descansa, mas Deus está sempre conosco, nos guiando em cada passo. A vitória de Cristo sobre Satanás não é apenas um evento do passado, mas uma realidade viva para todos que creem. Ao confiarmos em Jesus, tornamo-nos participantes dessa vitória. Satanás não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo, porque Jesus venceu a morte e o pecado. Em 1 Coríntios 15:57, Paulo nos lembra: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória de Cristo se estende a todos os que seguem seus ensinamentos, e o legume dessa vitória é uma vida transformada e uma esperança inabalável na promessa de que, um dia, o mal será erradicado por completo. Por mais que Satanás tenha tentado rebelar-se contra Deus e arrastar outros com ele, a rebelião será finalmente erradicada e a glória de Deus será plenamente manifestada em todo o universo. Em Filipenses 2:10-11 é dito: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O mal será definitivamente derrotado, e a majestade de Deus será reconhecida por todos, de toda a criação. A eternidade será um tempo de adoração, onde todo ser humano e anjo reconhecerá a soberania de Deus, e Satanás será apenas uma memória do que foi derrotado para sempre. O mal, representado por Satanás e seus anjos caídos, não terá a última palavra. Apesar de todas as suas tentativas de corrupção e destruição, o plano de Deus é infalível. A queda de Satanás é um lembrete da seriedade do pecado e da justiça de Deus, mas também nos aponta para a incrível graça e misericórdia que Ele oferece aos que se arrependem. Através de Cristo, o mal foi derrotado e uma nova era de paz e justiça está por vir. Devemos viver com a certeza de que, por mais que enfrentemos desafios e tentações, a vitória já foi conquistada na cruz. E um futuro glorioso nos aguarda, onde não haverá mais dor, sofrimento ou pecado. A vitória final é de Deus, e todos os que permanecerem firmes na fé experimentarão a eterna paz e felicidade que Ele prometeu.